E nós vamos ler o Salmo de número 1 nessa manhã. Se você puder preparar a sua Bíblia, Salmo de número 1. Nós estamos encorajando você a trazer a Bíblia para a igreja, e trazer a Bíblia para a igreja sempre é importante. Eu sei que muitas pessoas usam o celular, o iPad, mas há alguma coisa linda em ter a Bíblia, tá? E a gente está encorajando você a trazer a Bíblia para a igreja. Tenta trazer a Bíblia para a igreja, põe no seu carro. Quando você entrar na igreja, traga. Nós estamos falando da centralidade da palavra de Deus. Lembra que nós estamos no ano do crescimento. E durante todo esse ano a gente vai estar falando sobre crescimento, e crescimento na graça, e crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Nós acabamos uma linda série, graças a Deus pelos que estavam aqui na sexta-feira. Quando estava aqui na sexta-feira, levante a sua mão, não foi tão bom. A gente aprendeu o livro de Gálatas durante esse último série do grupo de conexão. E antes dele nós aprendemos o livro de Abacuque. Já gravamos o livro de Jonas quando voltarmos em agosto. E esse intervalo vai ser muito bom, porque a gente vai ter tempo de orar nas quartas-feiras. Vamos ter também em julho uma semana de oração, que é a terceira desse ano. E toda sexta-feira nós vamos ter cultos aqui na igreja. E é muito gostoso mesmo. E como parte do crescimento, a gente está entendendo que a gente não só lê a Bíblia, mas nós temos que viver a palavra de Deus. E Jesus falou que a gente tem que ser sal na terra e luz no mundo. E a gente tem que refletir a sua glória. Então, por isso que esse mês nós decidimos que o nosso assunto é tomando uma posição como cristão. Que como crente em Jesus Cristo, nós precisamos de tomar algumas posições importantes. E na semana passada, uma mensagem muito linda e muito ungida, o pastor Max nos mostrou que a gente tem que tomar uma posição contra drogas, contra a bebida. E no culto inglês, o pastor Paulo pregou essa mensagem também, foi muito linda. A gente introduziu falando sobre a importância que a gente tem que ser sal e luz. Hoje eu quero falar para os homens, semana que vem queremos falar sobre a importância de tomar uma posição, a questão da santidade da vida, e vamos terminar no dia 30 falando sobre a necessidade de tomar uma posição no nosso casamento, com a nossa vida sexual. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de começar lendo o Salmo de número 1 nessa manhã. O Salmo de número 1 é um salmo muito lindo, porque não só é o primeiro salmo, mas ele é o índice de todos os salmos que nós temos. São 150 salmos, esse é o índice de todos os salmos, é uma comparação entre o justo e o ímpio. Eu estou lendo da NVI, e para quem tem a NVI, eu gosto muito da NVI, é a tradução que eu leio, mas a NVI, ela faz o seguinte, ela não só traduz, mas ela também interpreta, e por isso que ela é uma boa tradução. Ela pega uma passagem, e ela não só traduz, mas ela interpreta. Traduzir é simplesmente trazer de uma língua e colocar noutra. Interpretar é trazer o sentido da língua original na língua que nós estamos usando, no nosso caso, português. A Almeida, ela coloca, e eu vou ler a NVI, mas queria chamar a atenção que no original, colocada na Almeida, diz assim, bem-aventurado o homem. Você nota que a NVI diz assim, como é feliz aquele. No original diz, bem-aventurado o homem. E porque o homem aí é no sentido geral, a NVI coloca como é feliz aquele, tá? Então, embora eu estou lendo a NVI, eu vou ler a primeira parte, como está no original, de acordo com a Almeida. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bem-aventurado o homem. Há uma grande crise no mundo no dia de hoje.
E eu vou estar focando as estatísticas nos Estados Unidos, porque é o país onde nós vivemos, embora eu sei que tem muita gente que nos assiste no Brasil. Nós temos visitantes que chegaram agora, o evangelista Abigail aí que chegou hoje do Brasil hoje, e a perspectiva no Brasil é diferente, em Portugal é diferente, mas vamos partir do princípio aqui da América, mas só que a América influencia o mundo inteiro, então eu não creio que as estatísticas da América são muito diferentes das estatísticas do mundo e, sem dúvida, do Brasil também, porque a gente conhece o país de onde nós procedemos. Mas, de acordo com o censo dos Estados Unidos, o Bureau de Censo dos Estados Unidos, que é um departamento do governo americano, eles trouxeram uma estatística muito interessante, eu coloco para vocês aí projetada. Pesquisas mostram que quando uma criança é criada em um lar de pai ausente, ela é afetada das seguintes maneiras. Ou seja, existe uma crise hoje que nos Estados Unidos, 19,7 milhões de crianças estão sendo criadas sem a presença dos pais. Pensa nisso, 19,7, quase 20 milhões de crianças nos Estados Unidos são criadas sem a presença do pai em casa. Quase que 1 em 4 crianças vivem sem a presença do pai. Um dos estados e uma das cidades, aliás, mais perigosas nos Estados Unidos, uma cidade que há muito homicídio, é a cidade de Chicago. Eu e Teresa acabamos de vir de lá, meu filho mora lá, minhas netas moram lá, é uma cidade muito linda, mas uma região em Chicago que há muito homicídio. Na semana passada, mais de 20 homicídios só no final de semana. E o problema não é a falta de dinheiro, é uma cidade muito rica. O problema não é a política, é o problema não é a falta de recursos. O maior problema é a falta de família. E a maioria dos casos, isso comprovado, é que a maioria dessas casas onde, porque a presença de gangue é muito grande, são casas em que não há presença de um pai dentro de casa. Isso é muito triste. Deus não quis isso. Deus não planejou que um filho fosse criado sem o seu pai. E a gente sabe que existem casos de morte, existem casos de divórcio, mas mesmo no caso de divórcio, e novamente, não é para trazer culpa, a Bíblia claramente diz que Deus odeia o divórcio. A palavra é muito forte. Deus não odeia o divorciado, mas Deus odeia o divórcio, porque Deus sabe o dano que o divórcio faz, não só na vida do pai e da mãe, mas principalmente na vida dos filhos. Então, essa pesquisa diz o seguinte, olha aí, por favor. Em famílias em que o pai não é presente, 4 vezes maior risco de pobreza. Mais provável ter problemas de comportamento. 2 vezes maior o risco de mortalidade infantil. Mais provável uma criança criada sem pai ir para a prisão. Mais provável de se envolver com crime. 7 vezes mais provável de se engravidar como adolescente. Mais provável de ser abusada e negligenciada. Mais provável de se tornar drogada e alcoólatra. E 2 vezes mais provável de se tornar obesa e 2 vezes mais provável de não completar o colegial, 2º grau, a high school. Essas estatísticas são muito fortes, e fala que a presença de um pai dentro de casa é muito importante. E quando eu falo da presença do pai, é claro que eu estou falando da presença física, mas mais do que física, porque existem famílias em que o pai está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, ausente espiritualmente. Eu me preocupo muito com isso e gosto de ler muito sobre isso e já fiz várias pesquisas sobre isso, inclusive já escrevi muito sobre isso. E essa semana, em preparação dessa mensagem, eu li muito sobre isso, porque eu queria estar preparado para trazer isso para vocês, sobre pesquisas que mostram que há
uma relação entre a presença de um pai na família e o desenvolvimento da identidade de gênero da criança. Ou seja, existe alguma correlação entre a presença de um pai e se o menino vai se desenvolver como um homem, se a menina vai se desenvolver como mulher. Abrindo um pouquinho mais para vocês, será que existe algum tipo de relacionamento entre a ausência de um pai e o desenvolvimento do homossexualismo? De um menino se tornar homossexual, ou a menina se tornar lésbica por causa da ausência do pai. E eu tenho que ser sincero com vocês que quando você estuda sobre isso, você vai encontrar pesquisas, umas dizendo que existe relacionamento e outras que não existem. E eu tenho que ser sincero, nem todas as pesquisas dizem que existe relacionamento. Existem, toda vez que você encontrar pesquisa, você vai encontrar pesquisa para os dois lados. Anos atrás nós tivemos na nossa igreja uma psicóloga clínica e ela trouxe uma palavra fabulosa. Eu nunca me esqueço quando a Sli esteve na nossa igreja. E ela, na sua experiência como psicóloga e terapeuta, e como uma tremenda ensinadora, ela falou para nós, eu acredito nela, que a presença do pai tem tudo a ver com o desenvolvimento da identidade de gênero da criança. Ou seja, o menino vai se tornar um homem, a menina vai se tornar uma mulher, e não só isso, como essa criança mais tarde vai se relacionar com o sexo oposto. E, de acordo com a Sli, ela dizia que a presença do pai é chave no desenvolvimento da identidade da criança. Eu encontrei uma pesquisa essa semana que dizia o seguinte: existe um apoio substancial, foi obtido, para uma associação positiva entre a ausência do pai para indivíduos do sexo masculino e menor identidade masculina de gênero. E eu coloco para vocês a fonte dessa pesquisa. Eu sou psicólogo, além de ser pastor, eu sou terapeuta, além de ser pastor. E na minha experiência como terapeuta, e na minha experiência como pastor, e na minha experiência como ser humano, eu vejo isso, e na minha experiência como estudante, que existe um relacionamento muito grande entre a presença do pai, não fisicamente somente, mas emocionalmente e espiritualmente, e o desenvolvimento de gênero da criança. Eu falo isso então porque nós precisamos então de falar de um assunto importante hoje. E como hoje aqui nos Estados Unidos, não é no Brasil, não é em outros países, mas aqui nos Estados Unidos hoje é Dia dos Pais, e a gente está falando sobre tomar uma posição como crente, eu queria direcionar minhas palavras hoje para os homens, para nós homens, não somente homens que são pais, mas todos os homens. E embora eu vou falar para os homens, eu creio que isso se aplica a todas as pessoas. Eu quero falar sobre tomando uma posição como um homem cristão. Mas eu quero falar logo no início que eu estou falando para homem cristão, eu não estou falando para homem que não é crente. Homem que não é crente não pode entender essa linguagem que eu vou falar. Se você está me ouvindo e você ainda não é um cristão, você pode até mesmo concordar ou discordar com alguma coisa que eu estou falando. Mas se você é cristão, você crê na palavra de Deus. E se você é cristão, você então entende que o Salmo número 1 diz que bem-aventurado, que feliz é aquele homem que fez uma decisão de seguir a sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. O Salmo de número 1 diz exatamente isso, que o homem que é bem-aventurado é o homem que fez uma decisão de não ser influenciado por outra coisa, a não ser influenciado pela palavra de Deus. Então eu quero falar com homens cristãos hoje. Como é que nós podemos tomar uma posição como um homem cristão? Eu gostaria de dar 5 maneiras que a gente tem que tomar uma posição como homem cristão, mas todas as 5 maneiras, elas se resumem numa palavra só, que é a palavra liderar. Homens, diga comigo, por favor, liderar. Mais uma vez, bem forte, liderar. Quando a gente diz que o homem deve liderar, a gente fala isso baseado na palavra de Deus. É a Bíblia que diz que Deus colocou o homem como cabeça da mulher, assim como Jesus é o cabeça da igreja.
Dizer que o homem é líder não está dizendo que o homem subjuga todas as pessoas. Dizer que o homem é líder não significa que o homem faz o trabalho sozinho. Simplesmente liderança não é somente uma posição, mas é uma responsabilidade. Por exemplo, eu, como pastor principal da igreja, eu sou líder da igreja. Mas é impossível fazer a obra de Deus se eu não tivesse um grupo de pessoas aqui comigo. Então, o fato de eu liderar não significa que eu faço sozinho. O fato de eu liderar não significa que tudo aqui é por causa de mim. Pelo contrário, eu não poderia liderar se eu não tivesse comigo a minha esposa. Ou seja, a minha esposa, como mulher e minha esposa, ela é vital em tudo que eu faço. Hoje, por exemplo, algumas pessoas vieram para mim, por alguma razão, não sei porquê, me cumprimentar e dizer: pastor, gostei muito do seu estilo. Mas quase todas terminavam dizendo assim: mas a pastora tem bom gosto. Eu não entendi por causa disso. Então, de todas elas, acho que uma só que não falou, uma ou duas só, e graças a Deus pela vida da Juju. Mas fora disso, todas as pessoas falaram: pastor, está muito legal, mas a pastora tem bom gosto. As mulheres são importantes na nossa vida. E agora, eu ainda estou com 2 netas em casa, então eu estou com a Guigi, Mimi e Tereza. E hoje a minha netinha, a Mimi, depois que acabou, fala assim: vovô, não fica muito legal aquela água lá em cima do púlpito, não. Por que o senhor não leva uma xícara para ficar mais bonito? Então, aqui estou com a xícara por causa da Mimi, não é? Então você vê que até nisso as mulheres nos ajudam a ficar melhor, não é? Então, se a gente lidera, é por causa das mulheres na nossa vida, é por causa das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Eu não podia fazer aqui sem esse time maravilhoso de staff que eu tenho na nossa igreja. Pastor Max, que é um companheiro e um amigo, o Moisés, o pastor Paulo, a Raquel, que é o time que trabalha conosco. E além disso, nós temos outros pastores maravilhosos. Eu estava pensando do pastor Milson, e ele não está aqui, eu vou falar com ele, dele, porque ele não está nem aqui. Mas o pastor Milson é um servo, maravilhoso servo de Deus. Ele é um pastor leigo, ele trabalha durante a semana, mas o pastor Milson tira foto para a gente, o pastor Milson dirige os homens, e agora ele está lá ensinando as crianças da nossa igreja. E a gente dá graças a Deus por um homem servo como ele é, e eu quero honrar a vida do pastor Milson. E nós temos o pastor Suário, nós temos o pastor Márcio, nós temos o pastor William, que agora se uniu com a gente tem os líderes de grupos de conexão, que seria impossível fazer a obra de Deus sem esses líderes maravilhosos. A gente tem maravilhosos diáconos. O que eu quero dizer é o seguinte: liderar não significa fazer tudo sozinho. Então, quando eu digo que o homem lidera, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo sozinho. Eu estou dizendo que a gente tem uma função que Deus nos deu. Então, como é que a gente pode tomar uma posição como verdadeiros homens de Deus? E eu gostaria de colocar bem fácil para vocês essas 5 coisas, e essas 5 coisas estão projetadas para vocês. Número 1, como é que eu posso liderar como homem de Deus? Eu preciso liderar com atitudes. E a pastora nem sabia do que eu ia pregar antes de hoje. Ela ouviu num culto em inglês sobre a importância da atitude, e ela poderia pregar aí na frente, sobre a importância das nossas atitudes. Leia comigo, só os homens, tá? As mulheres hoje, elas vão nos apoiar. Homens, bem alto. Lidere com atitudes. Tome a iniciativa. Seja um homem de ação. Assuma que a responsabilidade é sua. Odeie a apatia. Rejeite a passividade. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Tome a iniciativa. Ou seja, como papel de homem, nós devemos tomar a liderança, porque essa é a nossa responsabilidade. E eu quero dizer para os homens uma coisa muito importante. A principal liderança e atitude que você tem que ter é a sua liderança espiritual. Na Bíblia nós temos 2 grandes homens que servem de exemplos para nós. E esses 2 homens foram homens de acordo com a palavra de Deus. Eu estou falando de Jó e de Davi, 2 personagens do Velho Testamento. Jó era um homem segundo o coração de Deus. Deus disse que ele era reto, temia Deus, se desviava do mal e era um homem que Deus se agradava dele. De Davi, Deus diz: é um homem segundo o meu coração. Agora, olha a diferença de Davi e Jó. Jó foi um excelente pai. Davi foi um péssimo pai.
Jó foi um excelente marido. Davi foi um terrível marido. E embora os dois são homens segundo o coração de Deus, fizeram grandes coisas para Deus, olha o final da vida de Jó e olha o final da vida de Davi. Olha o legado que eles deixaram. Queridos, eu quero ensinar por exemplo. O maior legado que eu posso deixar é minha família servir ao Senhor. Se Deus viesse para mim hoje e perguntasse assim para mim, filho, pede-me uma coisa, e minha esposa e eu sabemos exatamente o que nós estamos falando, porque a gente fala muito sobre isso. Pede-me uma coisa. Sabe o que eu pediria ao Senhor? Senhor, eu quero que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Eu quero que meus filhos, eu quero que a minha nora, meu genro, minhas netas, meu neto, sirva ao Senhor. Mais do que dinheiro, mais do que casa, mais do que propriedade. Eu tenho vivido uma vida que eu ensino meus filhos desde criança a servir ao Senhor. E hoje mesmo, eles casados, eu sempre quero ser uma influência, porque eu digo para eles, a minha responsabilidade é ser o sacerdote do meu lar. E a gente tem que começar com essa liderança espiritual. Tomar iniciativa. A tristeza de hoje é o seguinte, irmãos, é que se não fossem as mulheres hoje, a maioria das crianças não estariam na igreja. Os homens abriram mão da sua liderança. E a mulher é tremenda, queridos. A mulher é tremenda. Se o homem não lidera, a mulher pega logo. Se o homem não dirige o carro, ela toma a frente. Mulher é assim. E a verdade é que muitos homens abriram mão da liderança espiritual e hoje são as mulheres que trazem os seus filhos para a igreja. Isso é vergonha. O homem deveria ser o primeiro a falar, filhos, é hora de acordar, vamos para a casa do Senhor. O homem deveria ser o primeiro a dizer assim, não, hoje é dia dos pais, eu quero o dia dos pais na casa do Senhor. O homem deveria ser o primeiro a dizer, não, meus filhos serão criados na casa do Senhor. O homem deveria ser o primeiro a dizer, é hora de nós sentarmos, orarmos e buscarmos ao Senhor. Você é o sacerdote do seu lar. Tome a iniciativa. Anos atrás, eu estou casado, eu e Tereza, já por muito tempo. Casamos em 1983, 36 anos. Eu às vezes erro. 36 anos. E eu me lembro que no início do nosso casamento, a gente casou muito novo, tínhamos 21 anos quando nós casamos, eu e Tereza temos um dia só de diferença de idade. Eu nasci no dia 6 de setembro de 61, ela nasceu dia 7. Quando eu nasci, ela falou para Deus, deixa eu atrás dele já. E ela veio logo depois de mim. E a gente casou muito cedo. E no início do nosso casamento, todo casal briga, a gente discutia, de vez em quando, como qualquer casal. E tinha esse negócio de, quem é que vai pedir perdão ao outro? Quem vai iniciar? E eu tinha esse negócio, sabe, se eu tiver certo, e quase todas as vezes eu achava que eu estava certo, eu vou esperar por ela. E ela fazia o mesmo. Um dia, eu estava ouvindo um pastor, eu não me lembro o nome dele, gostaria de lembrar, porque eu daria crédito a ele. Eu estava ouvindo um pastor, e esse pastor falou assim, quando Deus diz que nós somos o cabeça da nossa mulher, isso significa que nós temos que tomar iniciativa em tudo. Ele falou iniciativa na área emocional, na área sexual, na área espiritual, e ele falou assim, e mais, se o casal estiver brigado, mesmo se você acha que não é a sua culpa, você tem que tomar iniciativa com o homem de ir e trazer reconciliação. Eu vou ser sincero, nem sempre eu acerto, mas a Tereza é minha testemunha. Eu tento no máximo, mesmo quando eu acho que eu estou certo, e quase sempre eu acho. Eu lembro daquele pastor e digo, eu sou o cabeça, e eu tomo a iniciativa. Nem sempre eu tomo da forma correta. Eu sou mais ou menos, eu sou uma pessoa que gosta de tocar muito, né? Então, às vezes, na iniciativa minha, eu toco na Tereza e tal, tentando ver se ela quer conversar. Mas nem sempre eu faço da forma certa, mas eu tomo a iniciativa. Eu tomar a iniciativa é muito importante. Assuma que a responsabilidade é sua. Odeie a apatia. O que é apatia? Apatia é não se importar.
E o problema dos homens hoje é que eles não se importam com a sua família, não se importam com seus filhos, não se importa se alguma coisa acontecer com você. Como é que a sua família vai viver? Isso é tomar iniciativa. Eu sempre me preocupo, desde que eu me casei, se eu morrer, como é que a Tereza vai cuidar? Olha, quando eu fiz, eu tenho seguro de vida desde que nós nos casamos. E a minha preocupação era sempre o seguinte: se eu faltar, como é que minha esposa vai sobreviver? E eu, por escolha, nunca fiz seguro de vida para ela. Porque a minha preocupação não é se ela faltar. Se ela faltar, eu posso sobreviver. Se eu faltar, eu quero ter certeza. Eu sei que ela pode sobreviver, mas eu quero ter certeza que eu não vou deixar ela em nenhum apuros. Isso é se importar, queridos. Eu não sou perfeito, mas eu quero dizer para vocês que eu vivo o que eu prego. Apatia é não se importar. Hoje as pessoas não se importam. Tem homens que não se importam. Se eu morrer, quem vai fazer o seu funeral? A igreja? Eu não, vou mandar cremar você. Se você deixar para a igreja, já falei, vai cremar e do mais barato possível. Esse negócio de morreu, vou mandar o corpo para o Brasil e tirar uma oferta. Nessa igreja, não. Você tem que se importar com as suas finanças, se importar com o bem-estar da sua família. Odeie a apatia, rejeite a passividade. Ou seja, passividade deixa que a minha esposa, o filho vem para o pai, não, fala com a mãe. Isso não é o seu papel como homem. Então, lidere com atitudes. Homens, diga comigo, lidere com atitudes. Número 2, não só lidere com atitudes, mas também deixa eu dar 2 versículos, eu sempre usar a Bíblia, desculpe, antes de ir para o 2. Sempre tem que ter a palavra de Deus para apoiar os nossos pontos. Ao saber disso, Davi ordenou a Josué que marchasse com todo o exército. E disse assim: seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Esse versículo está dizendo o seguinte: nós somos parte do exército de Deus. Homem, seja forte, lute com bravura pela sua família e lute com bravura pela cidade e pela igreja que Deus te colocou. Outra passagem muito linda, Ezequiel 22:30, nós estamos lendo, eu e Tereza, o nosso devocional. Procurei um homem, é claro que Deus está falando de homem e mulher, mas nesse aspecto, procurei um homem entre eles que construísse o muro, ficasse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Homens, Deus está procurando homens que fiquem na brecha. Você é um homem que Deus vai se encontrar? Eu espero que sim. Então não só lidere com atitude, número 2, lidere também com palavras. Leia comigo, homens, por favor. Lidere com palavras. Ajuda aí, Zé Márcio, que a sua voz é forte e bonita. O silêncio no meio do pecado é um pecado. Seja corajoso, tema a Deus e não ao homem, fale a verdade em amor. Não só nós temos que liderar com atitudes, mas nós temos que liderar com palavras. Homens, nós somos cabeça, e parte da cabeça são os ouvidos, são os olhos, mas também a boca. O silêncio no meio do pecado é pecado. Cabe a nós, homens, proteger a nossa família. Cabe a nós, homens, falar contra o pecado. Cabe a nós, homens, falar contra o aborto. Cabe a nós, homens, falar contra a desintegração da família. Anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, aqui na Rua Grand, havia 3 ou 4 velhinhos que todos os dias estavam com uma plaquinha, e a maioria deles eram homens, velhinhos, e eles estavam com uma placa tentando protestar a abertura de um Planned Parenthood aqui na Grand. E uma vez eu passei e vi-os lá e perguntei para eles, falaram que era da igreja católica. E sinceramente, nossa igreja que está aqui, 2 blocos, nós não fizemos nada. Nós não colocamos placa, não fizemos nada. E esses dias, eu fui tomar um café aqui na Grand, e eu olhei lá e estava na placa. Eu tinha acabado de assistir o filme, e o filme contra o aborto, né, falando sobre a importância e como a Planned Parenthood é para aborto. E eu olhei lá e eu vi que Planned Parenthood abriu aqui na Grand Avenue.
E eu senti uma convicção tão grande, que nós como igreja falhamos, silenciamos. E talvez se a gente tivesse colocado uma plaquinha e ficado do lado deles, aquele lugar não tivesse aberto aqui. O silêncio no meio do pecado também é pecado. Homens, vocês trabalham com outros homens. E eu sei que, por exemplo, tem muitos homens na nossa igreja, e isso, para quem está assistindo, é uma coisa aqui local, que trabalham na Uber, na Lyft, e você sabe de muitas coisas que são feitas erradas ali. Você sabe disso, mas você se cala. O silêncio no meio do pecado também é pecado. Deus está procurando homens e mulheres que não tenham medo de se levantar e dizer: assim diz o Senhor. A gente precisa de entender isso. Seja corajoso. Tema a Deus e não ao homem. Agora, fale a verdade em amor. Não quer dizer que você vai ser duro, mal educado, mas a falar a verdade em amor. Olha o que diz a palavra de Deus, versículos para vocês. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Eu prefiro ter um grupo de amigos, irmãos em Cristo, que vão falar a verdade quando eu preciso, do que aqueles que me abraçam, sabendo que eu preciso de ajuda e não falam nada para mim. Provérbios capítulo 31, verso de 8 e 9 diz: fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Homem, se a gente vai tomar uma posição como um homem cristão, nós precisamos de liderar com as nossas atitudes, liderar com nossas palavras e, número 3, liderar com firmeza. Leia comigo, homens, por favor. Lidere com firmeza, não desista quando você for desafiado, atacado ou criticado. Quando eu e você, homens, tomarmos uma posição para Deus, sempre vai ter gente que vai nos atacar. O diabo vai usar pessoas e situações para nos atacar. Eu só quero que a palavra de Deus fale mais forte. Então deixa eu dar 3 passagens para vocês, projetadas para vocês. Palavra de Deus a Jeremias. Escute, Jeremias: todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Deus estava avisando: Jeremias, você vai ser meu profeta, mas o pessoal vai ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu sou o Senhor, eu que falei. Homens, por favor, olhe para mim, ouça esse pastor. Hoje eu dobrei meu joelho pela manhã cedo e orei por vocês, homens, orei por nós. Essa é a palavra de Deus para a gente. Se você tomar uma posição como um verdadeiro homem de Deus, as pessoas vão se levantar contra você. Se você tomar uma posição como um verdadeiro homem de Deus, no Facebook, no Instagram, onde for, as pessoas vão se levantar para você. Não seja mal educado, seja uma pessoa verdadeira, mas tome coragem, porque Deus vai abençoar você. Anos atrás, eu estava numa classe de ética, no college. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu e Teresa tínhamos acabado de casar e eu estava estudando e eu ia à noite para essa classe de ética. Meu professor, eu já contei essa história para alguns, meu professor era um excelente professor, ele era um ex-padre católico. E por alguma razão ele teve uma experiência tão ruim na igreja católica que ele era contra Deus e contra a palavra de Deus. E eu sentava lá, assistia a aula dele, e várias vezes, toda vez que ele falava da Bíblia ou da igreja, ele falava de forma pejorativa, de forma negativa. E eu estava lá ouvindo, e teve um dia que alguma coisa levantou dentro de mim. Eu disse: eu não posso ficar calado. Eu não sei quantos crentes tem aqui nessa classe, eram mais de 40 alunos. E eu disse: não sei quantos crentes tem aqui, mas eu não posso ficar calado, eu sei melhor.
E um dia que ele estava falando sobre o casamento, ele falou assim, a Bíblia é contra o casamento. Ele usou a passagem quando Paulo fala, é melhor não se casar, e que Paulo preferia a vida solteira, e eu sei que ele estava usando fora de contexto. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Deus me colocou aqui e eu preciso de falar alguma coisa. Eu levantei as minhas mãos com muito respeito, eu sei que ele era o meu professor, era ele que ia me dar a nota final, mas eu levantei e falei assim, professor, eu preciso de falar. Desde que eu entrei nessa aula, o senhor fala de forma negativa contra a igreja e contra a Bíblia, mas o que o senhor está falando está errado. E essa é uma aula de ética, o senhor está sendo antiético contra nós que somos cristãos e que amamos a palavra de Deus. E não só isso, a sua interpretação da Bíblia é errada, porque o mesmo Paulo que falou isso, ele também falou isso. O meu professor, embora ele não gostou, ele me respeitou por ter tomado uma atitude. Eu falava no primeiro culto, que é um culto mais para jovens, e não é que é mais para jovens, tem muitos jovens, eu dizia assim, jovens, Deus te colocou numa escola, eu falo isso para minhas netas, eu falo isso para as crianças da nossa igreja, para os jovens da nossa igreja, respeite os seus professores, respeite os diretores da escola, mas quando eles falarem alguma coisa contrária à palavra de Deus, não tenha vergonha, se levante e diga assim, não, isso não é verdade, porque assim diz o Senhor, Deus vai estar com você, amém. E homens, a gente tem que tomar a liderança, a Bíblia diz o seguinte, portanto, queridos irmãos, continuem firmes e fortes, continuem ocupados no trabalho do Senhor. Vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé. E enfrentem o diabo. Repita comigo essa palavra, enfrentem o diabo. Ou seja, não tenha medo do diabo, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Homem, como é que a gente pode tomar uma posição cristã? Lidere com atitudes, lidere com palavras, lidere com firmeza. Muito importante, eu já estou terminando, me dá mais 5 minutos. Lidere com humildade. Leia comigo, homens, bem alto. Lidere com humildade. Seja vigilante contra o orgulho. Tire primeiro a trave do seu olho. Não pense menos de você mesmo. Pense em você menos. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Se você não pegar nada, pega isso aqui. Eu disse para vocês que eu sou terapeuta cristão e faço aconselhamento para muitos casais. Quem já teve aconselhamento comigo já ouviu eu falar isso. Toda vez que um casal vem perante mim com um problema, eu falo assim, eu viro para o homem e falo assim, homem, marido, você sabe qual é a necessidade básica da sua mulher? Aí o homem responde para mim, pastor, é receber presente, é comprar bolsa, é comprar sapato, é ser amada. Eu digo, não. A necessidade básica de toda mulher é sentir-se segura. E é por isso, às vezes, você vê uma mulher com cara feio. Aí você pergunta assim, o que esse cara vê nele? O que essa mulher vê nesse cara? Segurança. Ele é feio, mas dá segurança para ela, ela fica com ele. Aí eu viro para a mulher e falo assim, mulher, esposa, você sabe qual é a necessidade básica do homem? Ela diz, sexo? Não é isso. Ser abraçado? Não é isso. Se a necessidade básica de todo homem é ser apreciado. Para um homem, dói muito mais. Se você virar para um homem e falar assim, você é feio, tudo bem, você acha, mas eu não me acho, tudo legal. Agora, fala para um homem assim, você não presta para nada. Mulher, é a pior coisa que você pode falar para um homem. Você não presta para nada, você não faz nada certo. Isso dói para um homem mais do que qualquer outra coisa. Dói mais do que... Nunca mulher, nunca esposa fale isso para o seu esposo. Você não presta para nada, você não faz nada certo. Isso dói demais. E por causa disso, os homens, nós homens, que fomos criados por Deus assim, porque a gente tem essa necessidade de ser apreciado, existem dois extremos no homem. Ou o homem se torna altamente orgulhoso, ou o homem torna-se altamente depressivo.
O orgulho do homem é feito dessa forma, ele acha que ele é o tal. Ele acha que tudo que ele tem é porque ele é forte, a carne dele é a melhor, ele faz o churrasco melhor, o carro dele é melhor, ele corre mais do que qualquer um, não tem ninguém que ganha ele. Para nós, pastores, ele prega melhor do que qualquer um, ele canta melhor do que qualquer um. E a gente não vê que o orgulho começa a entrar no nosso coração. E a gente, como homem, tem que ter muito cuidado. Se você vai tomar uma posição como líder, lidere com humildade. Seja vigilante contra o orgulho. O orgulho precede a queda. O orgulho é do diabo. Eu li em Ezequiel essa semana. O diabo caiu por causa do orgulho. Se você tem o que você tem, é porque Deus te deu. Se você tem o que você tem, é porque Deus colocou uma mulher do teu lado. Se você tem o que você tem, é porque você tem filhos abençoados. Se você é o que você é, porque Deus colocou você numa igreja boa, com pastores bons, num lugar maravilhoso. E você não conseguiu tudo sozinho. E de outro lado, às vezes o homem não só tem muito orgulho, do outro lado, às vezes ele acha, ninguém me aprecia. E talvez porque a esposa, ou porque a mãe, ou porque os filhos falaram para ele, você não vale para nada, você não fez nada certo. Ele começa a sentir-se que ele não é, ele é um João Ninguém. Ele é um zero à esquerda. Então, lidere com humildade, seja vigilante contra o orgulho, tire primeiro a trave que está no seu olho. Jesus disse assim, por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Ou seja, por causa do orgulho, a gente começa a julgar outras pessoas. Olha o que diz Miqueias, capítulo 6. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. 1 Pedro 5, 5-7 diz, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo. Diga comigo, homens, no tempo certo. E no tempo certo, isso é chave, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Homens, no tempo certo o Senhor vai te levantar. Então, não tenha muito orgulho e também não ache que você não é ninguém. Olhe para o espelho e diga assim, Deus fez um excelente trabalho quando me criou. Isso não é ter orgulho, isso é sentir-se bem a respeito de você mesmo. Quantos homens entenderam? Diga amém. Quantas mulheres entenderam? Diga aleluia. Aleluia. Amém. Para terminar, lidere com atitudes, lidere com palavras, lidere com firmeza, lidere com humildade e por último, e talvez mais importante, homens, leia comigo, lidere como representante de Deus. Busque primeiro o seu reino, sua glória e sua justiça. Mantenha os olhos no que é eterno, viva por uma recompensa maior. Ao som do teclado lindo do Eliezer ou do Eliezer, isso. Eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Homens, o maior legado que a gente pode deixar é servir a Deus. Lidere com atitudes, lidere com palavras, lidere com firmeza, lidere com humildade, mas lidere sabendo que você representa alguém maior do que você. Eu estou falando para homens cristãos. Busque primeiro o reino de Deus. Vocês conhecem a palavra de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Lembre-se que onde está o seu tesouro? Jesus falou em Mateus, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam casas e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu coração, homem? Aonde está o seu coração, homem? É no seu trabalho? Eu disse para vocês que a gente tem tido a oportunidade de ter nossas netas conosco. E a minha esposa queria muito tirar uma foto da gente com as nossas netas juntas. E ontem nós juntamos as duas
do Felipe e a Mali e o Macai, e vamos tirar umas fotos ali em Half Moon Bay. E a gente tirou as fotos e tudo, e hoje de manhã, quando eu acordei, tinha uma mensagem do meu filho, e ele disse assim: pai, obrigado pelo pai que você é. E eu ver você com as minhas filhas, eu lembro que tipo de pai você é. Obrigado, pai. Eu me orgulho de ter você como pai. A minha esposa, eu estava me preparando para a mensagem, orando dentro do meu escritório lá em casa. Ela trouxe o seu telefone e ela disse: antes de eu postar, eu quero que você saiba o que eu vou postar, porque eu quero que você saiba que tudo que está escrito aqui é verdadeiro e do meu coração. E ela leu para mim, eu fui muito tocado com aquilo. E durante o intervalo, dentro de um culto ao outro, eu peguei e vi o que a minha filha escreveu para mim. Eu peguei aquela foto, minha cunhada mandou a foto, um preview, eu, Tereza e os nossos netinhos. E eu disse assim: Senhor, essa é a minha herança, esse é o meu tesouro. O meu tesouro é a minha família. O meu tesouro é o meu Deus. O meu tesouro é a minha igreja. O meu tesouro é o meu país. Eu vou falar algumas coisas aqui, talvez você não vai entender. A última coisa que diz essa passagem assim: viva por uma recompensa maior. Eu sou um amante de história. E há poucos dias atrás foi celebrado 75 anos do dia D. O dia D é um termo usado em inglês, traduzido para o português dia D, quando os aliados, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, liderados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, invadiram a França em Normandy, e ali foi o início do final da guerra. E o presidente Trump foi à Inglaterra representando os Estados Unidos. E eu não olhei para ele como presidente Trump, mas como presidente dos Estados Unidos. Eu acompanhei tudo. Eu cheguei em casa, coloquei no YouTube, eu quis ver todos os discursos, eu quis ver ele com a rainha da Inglaterra, conversando com ela, jantando, o brinde que ele fez. E aí, quando eles foram para celebrar os 75 anos no lado da Inglaterra, onde os aliados saíram, cada um falou uma coisa, e o presidente Trump leu uma oração que o presidente na época, Roosevelt, leu no rádio. Eu fiquei muito emocionado mesmo. E aí depois, no dia seguinte, eles foram para o lado da França, e o presidente da França fez um discurso muito lindo, embora ele não mencionou Deus. No final ele disse: Deus abençoe a vocês. Ele mudou para o inglês, quando ele falou em francês foi bem secular, mas foi bonito. E o presidente Trump, eu creio que ele fez o maior discurso da sua presidência, foi o discurso que ele deu ali na França. Fabuloso. Falando sobre o papel dos Estados Unidos no final da guerra. E eu olhei aquilo tudo ali e falei assim, olhei e lembrei do legado. E aí um jornalista fez a pergunta assim, porque no momento que ele falava, eles colocavam os soldados que morreram e apresentaram os soldados de guerra que estavam lá ainda hoje, homens de 90 anos de idade, só tem um pouquinho deles, então esses homens são muito preciosos, mais de 90 anos de idade, e eles ainda estão vivos. E aí o jornalista fazia essa pergunta assim: se hoje tivéssemos um D-Day, um dia D, teríamos homens com a mesma fibra desses homens? E eu pensei, será que teríamos? Eu me preocupo com os jovens que são criados hoje com videogame, os jovens que são criados hoje sem igreja, os jovens que são criados hoje sem valores, os jovens que são criados hoje sem a presença de um pai, os jovens que são criados hoje sem conhecer a Bíblia. E a pergunta é, será que a nossa geração hoje seria uma geração como aquela, que poderia ganhar uma guerra como aquela? Não sei. Mas uma coisa eu sei: como crentes, nós temos que tomar uma posição. Viva por uma recompensa maior. Homens, qual é a recompensa maior? O que você quer deixar? Eu tenho 57 anos de idade. Eu me sinto novo ainda.
Mas eu sempre oro e digo, Senhor, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma igreja que vai olhar para trás e falar assim, esse pastor passou por aqui e deixou um legado. Eu quero deixar um legado nas pessoas que me seguem, nas redes sociais, dizendo assim, esse pastor abençoa a minha vida. Eu quero deixar um legado para a minha família, para os meus filhos. Eu quero deixar um legado para o meu país. Eu amo o Brasil, amo muito o Brasil porque eu nasci no Brasil. Mas eu não sou residente do Brasil. Eu sou brasileiro porque nasci lá. Sou cidadão americano por escolha. E quando eu peguei a cidadania dos Estados Unidos, eu levei muito a sério. Quando eu levantei minha mão e eu prometi que eu ia ser cidadão desse país, eu levei a sério. E eu luto por esse país porque é o país que eu vivo. Onde meus filhos nasceram, minhas netas nasceram. É o país onde eu vou viver o resto da minha vida. Então, eu levo muito a sério a política, eu levo muito a sério os princípios, eu não só voto, mas quando um político fala de alguma coisa que eu quero que funcione, eu dou, oferto, porque eu quero que esse país cresça. Eu sei que muitas pessoas não entendem isso, e no mundo de globalização isso é difícil, mas eu creio que se eu tiver que comprar americano ou alguma coisa de fora do Brasil, da América, eu compro americano. Porque isso significa trabalho para as pessoas que vivem aqui. E no mundo global eu sei que isso é complicado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Existe uma recompensa maior do que somente dinheiro. Que legado você, homem, vai deixar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu sei que eu atropelei um pouquinho o tempo, mas como pastor de vocês, eu precisava de falar com vocês isso. Pai querido, eu abri meu coração para falar com a igreja a respeito dessa importante mensagem de tomar uma posição como homem cristão. Essa mensagem é para todos, há princípios que são para todos, mas principalmente para os homens, jovens e adultos, pais e não pais, casados e solteiros. Queria que todos ficassem de pé e eu já vou concluir. Eu quero concluir da seguinte forma, queridos. Eu quero chamar nesse momento a todos os homens presentes que venham aqui à frente, por favor, todos os homens, jovens, adultos, casados, solteiros. É nesse momento que eu queria pedir que o pessoal lá de cima, o pessoal lá atrás, agora pode parar tudo. Põe uma música para tocar, porque eu preciso desse querido aqui na frente comigo também. Uma música bem suavezinha. E eu queria, mulheres, que vocês me ajudassem. Mulheres, eu quero que você me ajude, tá? E você que está em casa, já vamos parar tudo, porque a gente agora vai gastar tempo aqui com esses homens. Homens, por favor, cheguem um pouquinho mais perto. Eu quero que vocês olhem para mim, por favor, homens. Aqui na frente nós temos casados, solteiros, pais e não pais. E eu quero que vocês saibam que eu sou pastor, mas eu sou homem como você. Eu luto